PSG e Botafogo é hoje onde assistir escalações, desfalques pendurados e arbitragem. Isso aqui demonstra comprometimento e vontade de vencer. Paiva revela clima fúnebre no vestiário do Botafogo após vitória sobre o Seattle. Bate palmas, não estavam felizes com a exibição e tem caráter. Isso é muito interessante. O Botafogo queria golear, os jogadores queriam golear, não golearam, apenas venceram. Tomaram um sufoquinho no final e não gostaram, ou seja, eles querem mostrar mais. Bom sinal. Isso e muito mais. Tem aqui o ESPN, né, com o Equipe F, com o Pascoal, com o Zé Elias, com o Zinho. Tem o G4 da Band Esportes, com o Arnaldo Ribeiro, com o Tirone. Tem o Troca de Passes com Alex Mansur. E nesse mesmo Troca de Passes, tem entrevistas de Alan, Alex Telles e as coletivas de Luiz Henrique e Renato Paiva. Isso e muito mais agora, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. André Linares, que tá com o bolso cheio. Aí sim. Olha lá. Está Nós em... somos reconhecidos acredita? É mesmo? É. Por quem? Tinham brasileiros ali nos arredores onde nós saímos para passear. Saiu eu, Aldair, Caio, Jameli e um outro jogador que eu não lembro, acho que era o Sávio. Uhum. Aí, os garotos André Luiz. Aí fomos reconhecidos. O Aldair já não era... Não, Aldair não era Aldair não. Aldair era o vovô. Lembra a revista Capricho, Pascoal? Pô, o Zé vira e mexe era a capa da Capricho. É mesmo? É, vira e mexe. André Linares com as informações do Botafogo, muito mais importante do que o Zé estampando a capa da Capricho. Faz tempo isso. O Botafogo que enfrenta amanhã, simplesmente, na atualidade, o melhor time do mundo, Xará. Tudo bom, Xará? Grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. Aqui em frente a um estádio de ótimas lembranças para o Brasil, para a seleção brasileira, o Rose Bowl em Pasadena, onde a seleção brasileira em 94 conquistou o tetracampeonato mundial. Aqui são 3h39 da tarde, 33 graus, bastante calor. O vento ameniza um pouquinho, mas certamente muito quente. E será assim amanhã no jogo, 6 da tarde, e mais ainda no outro, que vai ser ao meio-dia, né, nos horários locais. O Botafogo fazendo a sua preparação. Voltou à Califórnia depois da vitória na estreia em Seattle contra o Sounders, na casa do adversário, aquele 2-1, para somar esses 3 pontos e agora ter pela frente, como você disse, nada menos do que o atual campeão da Champions League. O PSG venceu tudo que podia na última temporada também dentro da França e agora estreou ainda por cima com vitória por 4-0 em cima do Atlético de Madrid. Para esse duelo agora contra o PSG, hoje teve treinamento do Botafogo em Santa Bárbara, na Califórnia. A gente esteve lá junto com o Antônio Chamorro, a gente acompanha de perto, só que dessa vez o Renato Paiva não abriu tanto como nos outros treinamentos, que mesmo acompanhando os primeiros 15 minutos, a gente via algum trabalho com bola, ataque contra a defesa. Hoje foi mesmo a roda de bobinho, um pouco mais do aquecimento, então não deu para projetar tanto se ele vai necessariamente fazer alguma alteração em relação à equipe que estreou no domingo. O Mastriani, por exemplo, não atuou tão bem, acabou saindo ainda no intervalo. Uma das possibilidades poderia ser utilizar o Cuiabano, justamente não na vaga exatamente, mas na vaga do Mastriani, mas não no lugar em campo ali, mudar um pouco a formação. A preocupação do Renato Paiva foi em relação muito à compactação da equipe, o quanto caiu no segundo tempo, tendo esse risco também de sofrer um empate e, obviamente, tendo ainda por cima um duelo tão difícil contra o PSG, que no jogo contra o Atlético de Madrid só não contou com o Dembélé, que ainda está lesionado, inclusive também não joga amanhã contra o Botafogo, mas foi o mesmo time, basicamente, que começou a final da Champions League contra a Inter de Milão, apenas com o Gonçalo Ramos ocupando a posição no lugar do Dembélé. E quem falou sobre esse duelo contra o Botafogo foi o meio-campista Vitinha. Vamos ouvi-lo. Falar sobre o Paris Saint-Germain, a gente sabe no nível deles, é o campeão da Europa, jogando contra o campeão da América. A gente sabe que a gente tem que colocar nosso jogo também dentro de campo, não esperar só eles. A gente sabe da qualidade do nosso time, então, a partir do momento que a gente colocar nosso jogo, aquilo que o Renato tem falado pra gente, tenho certeza que a gente vai sair bem dentro de campo e vai sair campeão. Tá aí, ouvindo o Vitinha em português, né? Jogador português fazendo como ele enxerga essa partida contra o Botafogo. Logo mais por aqui no Rose Bowl tem as entrevistas coletivas dos treinadores, tanto do Paiva quanto também do Luiz Henrique do PSG. Jogadores do Botafogo também estarão por aqui para reconhecer gramados, entrevistas, e a gente vai talvez poder entender um pouquinho mais o que o Renato Paiva pensa em relação a como armar o time para esse segundo duelo diante agora do PSG,
claro, com o Botafogo depois de somar esses 3 pontos, sabendo que tem um grande duelo pela frente. Afinal de contas, esse grupo também nada fácil depois também contra o Atlético de Madrid para fechar essa fase de grupos por aqui, Plihal. Boa, André Linhares, só explicando, o André Linhares estava sem o retorno de áudio, ele imaginou que fosse o Vitinha, o português espetacular jogador do Paris Saint-Germain. Nós mostramos, como vocês aqui no Brasil viram, que era o Vitinho, lateral, bom jogador do Botafogo. Valeu, André Linhares, bom trabalho para você por aí, boa sequência de trabalho. O Zé aqui, enquanto o André falava, dava o boletim do dia do Botafogo, destacava que jogar na defesa contra o Paris Saint-Germain, falando na base da teoria, é muito simples e pouco eficaz, pode ser pouco eficaz. O Atlético de Madrid, qual é a especialidade da casa, tratando-se de Atlético de Madrid, de Diego Simeone? Sim. Jogar ali fechadinho e tal. O Atlético de Madrid fez desse jeito, jogou dessa forma contra o Paris Saint-Germain. E 3-0 saiu barato para o Atlético de Madrid. O que fazer então, Zé? Se o time, que é especialista em se defender, tomou de 3-0 e poderia ter tomado de 5, o que o Botafogo faz? Eu acho que tem que tentar jogar. É mesmo? Eu acho que tem que tentar jogar no... Coragem? Não, tentar jogar dentro das suas limitações em relação ao time adversário. Vai jogar de igual para igual com o Paris Saint-Germain? Eu falei 3-0, não, foi contra 4-0. Vai jogar de igual para igual contra o Paris Saint-Germain? É só ver o que aconteceu na Champions League. A Inter de Milão é um time italiano que também, taticamente, você vê que a Inter entrou morto já, né? Já entrou ali já com 2-0, já antes do jogo já está 2-0 para o Paris Saint-Germain. Mas assim, em termos de organização defensiva, nós estamos vendo um time que está acostumado a enfrentar esse tipo de situação, até mesmo no próprio Campeonato Francês, na Champions League. Então, assim, dizer que o Botafogo tem que entrar defensivamente, eu acho que todo mundo já sabe disso. Agora, não pode ficar durante 90 minutos lá atrás. Em algum momento tem que dar um contra-ataque, em algum momento tem que deixar o time do Paris Saint-Germain criar alguma situação para deixar o time deles em estado de alerta. Porque, assim, é difícil. Esse time do Paris Saint-Germain, eles conseguem encontrar soluções para cada situação de jogo. Está pressionado lá, marcação, pressão, os caras saem jogando. Aí recua, vamos marcar defensivamente. Aí eles começam a rodar essa bola o tempo todo sem pressa. Aí quando você vê, já tem aquela virada de jogo para pegar o mano a mano do lado ao contrário, no 1 contra 1, com o Hakimi entrando em diagonal para finalizar junto com o centroavante, junto com o meia, Então, assim, é um time muito bem treinado pelo Luiz Henrique e é um time com muita personalidade. Eles não se omitem, porque normalmente tem alguns times que ficam... Alguns jogadores que se escondem atrás quando tem dificuldade, ou aquela coisa do vamos jogar posicional, né? Então a bola tem que correr, aí espera a bola, toca lá, fica parado. Não, você não vê esse time parado, os caras se movimentam o tempo todo. Então isso é difícil, porque tira até mesmo para o defensor a referência. Normalmente você fica lá as duas linhas de 4, defensivo, você vai, roda para um lado, balança para um lado, balança para o outro, para preencher os espaços e tirar o espaço do adversário. Mas quando você vê o cara faz a diagonal, o cara toca a bola, passa e movimenta, quebra as linhas driblando. O que o Vitinha fez no gol? Toca aqui, ele sai, passa no meio da linha, pega a bola, domina, sai de frente para a cara do gol e dá só o tapa no goleiro. É impressionante. Na final da Champions League, você viu o que o Vitinha fez também? Toca a bola, sai tocando arma. Os caras Sim, além de todas as qualidades que o Paris Saint-Germain provou ter aí nos últimos meses, atropelando o geral. O Arsenal fez 5-1 no agregado contra o Real Madrid, né? E tomou um chocolate do Paris Saint-Germain na semi. E na final, 5-0. Primeiro jogo do Mundial, 4-0 para cima do Atlético de Madrid. Um time que pouquíssimas vezes na longeva era Simeone, tomou um sacode desse. Para complicar ainda mais a vida do Botafogo, o Paris Saint-Germain tá afim, né? Diferentemente de outros europeus, na primeira rodada da fase de grupos deste Campeonato Mundial, o PSG mostrou que tá com a faca nos dentes. Esse é o grande problema. Além de estar com a faca nos dentes, sabe aquele momento que tudo dá certo, né? A confiança tá lá em cima. Assim, quando um time vive esse momento e o treinador aproveita para motivar e dizer não vamos parar, vamos continuar, vamos buscar, vamos jogar,
vamos nos divertir, vamos buscar títulos. O Paris Saint-Germain sonhou com esse título de Champions League desde a sua fundação. Tanto é que montou um esquadrão lá com Messi, com Neymar, com Mbappé. Antes você pode falar de vários astros que esteve no Paris Saint-Germain e a coisa não acontecia porque era um grande sonho. Aí quando juntou um time mais jovem, um time com um apetite para jogar com a bola e sem a bola, de ter um time organizado para que os valores individuais aparecessem, ganhou, conquistou. E estão querendo desfrutar disso. Aí é complicado. Assim, resumindo, para mim, na fase de grupos, é o jogo mais complicado de qualquer brasileiro. Para mim, é o jogo mais complicado. E o Botafogo que pegou esse jogo. Vamos pro jogo, Botafogo. Torcer muito, muita oração, para que encaixe tudo, dê tudo certinho, para de repente surpreender. Mas para mim é o jogo mais complicado dos brasileiros na fase de grupo. A noite do Botafoguense não vai ser mole, não. Mas isso, eu só digo que isso alimentou o folclore sobre o Fluminense. Agora ele vai ser visto com outros olhos, eu acho. Até porque, como a gente estava falando, o cruzamento, e esse é um mundial de perspectiva, e acho que os brasileiros... Não mudou nada para mim, hein? Os 3 brasileiros, para mim, têm totais condições de passar, e o Botafogo tem pouquíssimas condições de passar, a não ser que ele apronte uma surpresa para a gente. Porque o que a gente está falando até agora é que, por diversas circunstâncias, o Mancini vem falando, a temporada deles acabou agora, é diferente o estágio. Alguns estão trocando de técnico, trocando de time, se reformulando, fazendo testes. Outros estão prontos. Cada time está num estágio europeu, estou dizendo. E o Botafogo tem 2 europeus no grupo. Então ele tem 2 desafios. E embora a gente tenha visto vários jogos equilibrados, interessantes, não só de brasileiros, mas de sul-americanos ou de times mexicanos, os europeus não perderam até agora. Teve no máximo empate. E o Botafogo ele vai ter que ou 2 empates e uma combinação de resultados pode acontecer. O Botafogo pode passar sem vencer o europeu, dependendo de uma combinação de resultados. Pode. Com 5 pontos, né? Mas vamos combinar que aí seria uma grande surpresa. Eliminar um europeu, mesmo se não vencer um europeu nessa etapa, né? Então, vamos ver. Ainda não veio a vitória, mas tá dando graça, tá dando... É legal ver o jogo, porque não tá um jogo... 10-0. 10-0 do Bayern de Munique, né? No Walker. Fala pessoal, passando para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal aqui e também para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui em cima Live Pix, né? Ali em cima o Pix do canal, se quiser participar do sorteio. De agradecimento a vocês que ajudaram o canal a não deixar de existir, o principal, né? Doando Pix aí para gente pagar a multa e recuperar o canal. Vocês que não participaram, não doaram Pix, mas ajudaram com like, com compartilhamento, com inscrição, vai lá e doa 1 centavo ou 2 centavos, não faz diferença. Só para vocês participarem, para terem o nome de vocês no meu saldo bancário, né, para estar lá na lista e eu poder sortear as pessoas por lá. É pelo meu extrato bancário que vai sair o sorteio da camisa do Botafogo para um de vocês inscritos no canal. Regras: o sorteio vai rolar quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, o canal reserva. Tem que estar inscrito no canal titular, o principal, e no 2.0. E, logicamente, ter mandado um Pix de até de 1 centavo para cima para estar no meu saldo bancário e a gente poder sortear por lá. Eu vou rolar e vai aparecer um nome e eu vou escolher o campeão, tá bom? Então, bora pro vídeo e depois a gente conversa. Que é o Paris Saint-Germain. Quem conta como é que tá a preparação do Botafogo pra gente é o André Galindo. Chega mais, Galindo! E aí, amigo, tudo massa? Prazer falar contigo, com todos do Troca, momento zona mista. 3 jogadores do Botafogo vieram no gramado do Rose Bowl na véspera. Entre eles, olha só, ali ao fundo, Flávio Henrique mostra, mexendo no telefone, olha. Alan será a novidade do campeão da América para enfrentar o campeão europeu. A gente conversou com Alan, um jogador que tem rodagem, já é mais experiente, jogou em vários países, diz que essa bagagem ajuda a estar diante de um grande adversário como o PSG. Com a bagagem, né, pelo andar que a gente teve aí durante toda essa carreira,
Já tive a oportunidade de enfrentar equipes como Paris, o próprio Paris Saint-Germain em Champions League, então a gente sabe a importância do jogo, sabe a qualidade do adversário, que é uma equipe que vem num momento maravilhoso, mas a gente sabe que não tem nada impossível, a gente sabe a qualidade que a gente tem, a gente também chegou aqui, não foi convidado, a gente chegou como campeão da Libertadores, então a gente espera fazer um grande jogo, a gente preparou bem, a gente tem confiança no nosso grupo de fazer um bom jogo e se Deus quiser sair com a vitória. Outro que passou por aqui, Alex Telles, ele dividiu um momento aqui, resenha. Ele chama o Vitinha, meia craque do Paris Saint-Germain, de meu menino, né? Porque ele atuava no Porto, o Vitinha veio da base e ele disse que fica muito satisfeito com o momento do jogador do Paris Saint-Germain. E aí ele revelou uma resenha que teve, trocando mensagens com o jogador do PSG. O Vitinha é meu menino, né? A gente, como diz em Portugal, né? Ele subiu lá no profissional na época que eu estava lá. E já quando subiu já mostrava essa qualidade tremenda dele, é um grande amigo que eu tenho, já mandei mensagem para ele pra gente trocar uma ideia pós-jogo, enfim, que a gente possa estar junto ali. Então é um cara que eu tenho um carinho muito grande, fico muito feliz pela carreira dele, né? E para mim não é surpresa, porque quando ele subiu na época do Porto, 2019, se eu não me engano, ou 20, ele já demonstrava essa qualidade. Então fico muito feliz por ele, mas que amanhã ele possa abrandar um pouquinho aí, porque senão eu vou dar umas porradinhas nele. Dia de véspera, o famoso D-1, é assim que a FIFA trata, é protocolo já, palavra, uma entrevista coletiva no palco do jogo com o treinador, o Renato Paiva, que conheceu aqui o gramado do Rose Bowl, o nosso palco do Tetra, em 1994, falou, na visão dele, a estratégia para conseguir um resultado positivo diante do PSG. Ainda há pouco dizia, como disse na última conferência de imprensa, acho que o cemitério do futebol está cheio de favoritos, já tinha dito isto antes. É um jogo, obviamente que há probabilidades, mas nós que preparamos os jogos, preparamos sempre da mesma forma. Eu pelo menos preparo em função daquilo que é a minha equipa, do que eu quero que a minha equipa faça, corrigir o que fizemos mal no último jogo, e que não foi pouco, e olhar para o adversário que está do outro lado, perceber as suas fragilidades, perceber as suas fortalezas e a partir daí conceber um plano de jogo para que a nossa equipa possa ser competente, competir e lute pelos 3 pontos. Basicamente é só isto. Aquecimento do Sport TV começando antes, mas a bola rolando a partir das 10 horas da noite, hora oficial de Brasília, para Botafogo e PSG. Aquele abraço. Valeu, Galindo. Um abraço pra você. Bom trabalho aí. É isso, hoje ele não mandou o cheiro, hein, velho? É isso. Pô, é massa e cheiro é dele, poxa vida. É isso aí. Deixa eu ouvir o Luiz Henrique aqui, o técnico do PSG. Olha, ele mostrou conhecimento sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol americano. Até disse o seguinte, ô Mansur, que se vê um dia trabalhando por aqui. Ia ser espetacular. Ia ser muito bom, porque eu duvido. Um dos melhores técnicos do mundo. Se eu tô na entrevista, eu falo, eu duvido que você vai. Tem que desafiar esses caras. Vamos ouvir o Luis Henrique. Bueno, para nosotros también es muy bonito jugar contra un equipo brasileño de altísimo nivel, con una historia muy potente detrás de él, ganadores de la Libertadores el año 2024, y que seguramente va a presentar de problemas y de circunstancias de juego difíciles para nosotros, diferentes quizás a los equipos europeos, pero seguro que será un gran reto y una motivación también para nosotros. A partir de ahí, nosotros de cara a cómo preparamos los partidos, prácticamente no cambiamos mucho nuestra manera de actuar, porque la experiencia nos dice que la mayoría de equipos suelen cambiar cuando juegan contra nosotros. Hemos visto a Botafogo, le hemos visto en esta competición ganar su primer partido, hemos visto el nivel de equipo que tiene, que es un nivel alto, evidentemente, y bueno, no deja de ser siempre una sorpresa este tipo de partidos, pero lo preparamos de la misma manera, por eso los jugadores os dicen que no cambia nada, y intentamos estar preparados para todos los problemas y las circunstancias que puedan aparecer en el partido. Je ne sais pas, ce sont clubs historiques, bien sûr, la pasión que autour de cet club, con Boca Juniors, River Plate, Botafogo, Santos, Palmeiras, je ne vais oublier aucun équipe. Je ne sais pas, peut-être. Je ne dois fermer quelques
je suis ouvert à tout. Quizá. Tá aí Luiz Henrique respondendo para você em espanhol e depois em francês, né? O Mansur, como um poliglota que é, não precisava ali da legenda. Ele fala ali, né? Claro que as entrevistas, normalmente, os treinadores sempre procuram valorizar outros centros do mundo que não europeu, né? Quando vão enfrentá-los. Tem uma diplomacia, né? Claro que há uma diplomacia. Agora, também não faria muito sentido o Paris Saint-Germain mudar muito o jeito de jogar. Geralmente não muda contra os adversários europeus. É uma maneira quase sempre muito parecida de encarar os jogos, independentemente do adversário. Ao contrário de outros treinadores que mudam conforme o jogo, não parece ser esse PSG do Luiz Henrique, né? Que mantém, ou tenta pelo menos manter sempre o mesmo padrão, independente do adversário. É porque ele tem tido a capacidade de impor a maneira dele de jogar em todas as partidas e contra qualquer adversário, né? Especialmente nesse momento muito bom do time, ele tem conseguido fazer o jogo acontecer da maneira que ele quer. E os adversários é que têm tentado se adaptar para tentar contrapor isso. Assim, a minha grande dúvida é como vai ser a armação desse Botafogo, né? A entrada do Alan. Eu tenho, por exemplo, uma dúvida. Entra o Alan para preencher como um terceiro homem de meio, passando o Savarino para o lado esquerdo, mas aí você pensa, mas o lado esquerdo é onde passa o Hakimi toda hora, você põe o Alan para igualar 3 contra 3 contra João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, mas como é que você cuida desse lado esquerdo? Mas aí, do lado esquerdo, você pode ter eventualmente o Cuiabano, mas aí você abre mão do Savarino, não vai abrir mão do Savarino numa situação dessa. Mas como você vai fazer para, ao mesmo tempo, igualar o meio e ter um jogador com a força, por exemplo, do Cuiabano na esquerda para tentar, até na parte física, talvez seja um dos poucos jogadores, ou um jogador do elenco do Botafogo que você identifica fisicamente, talvez uma capacidade de fazer a saída e volta o tempo todo. Assim, eu tenho dúvida, porque vira um cobertor curto em dado momento. Se você faz isso tudo para contrapor o PSG, você pode se ver também numa situação em que você, quando tem a bola, não consegue jogar, né? Porque os seus criativos, você abriu mão deles para só defender. É difícil, porque é uma montanha para escalar. A impressão é que o cobertor vai ficar curto de toda maneira, né? Se escalar o Cuiabano, ele perde um pouco o meio, consegue talvez controlar melhor o Hakimi por ali, mas perde um pouco o meio. Se escalar o Alan, por exemplo, o Hakimi, quem é que vai marcar? O Savarino vai acompanhar o Hakimi, né? Vai fazer o tempo todo. A característica física é muito diferente. E você perde a criatividade dele, né? Por mais que seja difícil o Hakimi, para mim é mais complicado, de certa forma, e eu acho que encontrar uma maneira... Sem contar que tem o Nuno Mendes do outro lado também, que não é pouca coisa, não. É chumbo do grosso para todo lado. Então, se você joga numa linha, 2 linhas de 4, com 2 caras na frente, você joga no 4... Você tem que se encontrar para marcar esse time dessa mesma forma. Só que você vai ter que fazer um exercício durante 90, num alto nível, cara, o tempo todo. Só que esse meio de campo, cara, que realmente é o coração, porque o Hakimi, ele vai passar lá na beirada, é perigosíssimo. O Nuno aqui também do mesmo jeito. Só que aqui ainda você consegue ter alguma coisa. Se você não marcar bem o centro ali, cara, esquece. E que é a coisa mais difícil contra o Paris. Você sabe que eu pensei até, talvez fosse possível tirar o Arthur do time. Para entrar Cuiabano e Alan. Porque aí você vai ter os 3 volantes mais o Cuiabano, para você conseguir fechar. Claro que você perde um pouco na questão do contra-ataque e tudo mais. E ter Savarino, Cuiabano na parte ofensiva, a força do Cuiabano com o Savarino e com o Igor Jesus para tentar... Mas talvez um pouco escape, né? Pouco escape. Mas você não pode... Você tem que optar ali, né? Como é que você... Melhor nesse caso, contra esse tipo de adversário, acho que a tentar fazer o que você está acostumado. É isso. E se encaixar disso daí, porque você, em alguns momentos, se o cara dá bola, eu não consigo pressionar ele, eu não posso sair de uma maneira errada, porque esse time ele se aproveita de qualquer brecha que você dê. Então, às vezes você tá lá, às vezes no futebol o problema não é o cara que tá com a bola, é quem tá se movimentando, né? Quem tá ocupando espaço. O sorteio foi tão cruel com o Botafogo, que quando ele pegou 2 europeus de grande porte, a gente já apontou, não, aí o sorteio foi ruim. Só que além disso, do sorteio para cá, o PSG encontrou um nível de jogo, tamanho, e ganhou a Champions, a ponto de reproduzir a situação que a gente sempre exemplifica como aquela inatingível do antigo formato do Mundial. Você pega o europeu que está no melhor nível, que acabou de ganhar a Champions, caiu isso pro Botafogo. E essa seria provavelmente a final do próximo Mundial, né? No modelo tradicional. Teríamos um Botafogo e PSG sob essas condições, né? Que vai ter um... na verdade, vai ter um outro campeão da Libertadores antes. Pode vir a ser o Botafogo, que está na disputa, mas a gente não sabe. Difícil a situação.
Estamos de volta no canal UOL da TV e agora é hora de falar do Botafogo. O Botafogo que tem uma pedreira pela frente, enfrenta o PSG amanhã, 10 da noite no Rose Bowl. Esse estádio é lendário, hein? Estádio onde o Brasil conquistou o Tetra, lá em Los Angeles. Ô PVC, vamos falar desse Botafogo um pouquinho? É uma tarefa muito dura, né? A gente chegou a comentar um pouco sobre isso amanhã, o quanto o PSG poderia chegar um pouco ressaqueado depois de conquistar a Liga dos Campeões, tipo, agora zerei o game, não preciso de mais nada. Mas não, eles chegaram com fome, chegaram com apetite e já aplicaram 4-0 no primeiro jogo. O que dá para fazer nessa partida de amanhã do Botafogo, hein, PVC? Tem que armar uma retranca mesmo, o Renato Paiva, inclusive depois a gente vai falar sobre algumas mudanças aqui que ele pode fazer no time. É segurar o Vitinha, que foi assim, o motorzinho dessa primeira partida. É tentar evitar que eles troquem tantos passes, eles fazem triangulações com uma facilidade que é uma loucura. O que dá para o Fogão fazer nesse jogo? Eu acho que tem que tentar fazer uma marcação forte, mas não é não jogar. Então, eu acho que tem uma mistura de coisas, Luísa, que é acho que a primeira palavra é realismo. Você não pode ser temeroso, nem ser super otimista. Você tem que ser realista. Como é que você joga contra um time que é sabidamente melhor do que você tecnicamente? Eu diria até que o Paris Saint-Germain é melhor do que o Botafogo taticamente pela quantidade de mudanças. Se fosse o Botafogo de dezembro, o Botafogo teria um encaixe tático muito maior do que tem hoje. Porque jogou a última parte do ano junto. Mas o Botafogo é um time que muda muito. Mas a característica de jogo do Botafogo não é defensiva. É difícil você travar um adversário como o Paris Saint-Germain dizendo: eu vou me plantar aqui atrás de linha de 5, que eu nunca jogo, e com linha de 4 no meio campo, e vou mudar taticamente tudo para enfrentar um time diferente. Mas o Botafogo tem que jogar como o Botafogo. Até porque amanhã é o melhor teste, porque, em teoria, a disputa da vaga é com o Atlético de Madrid. O Botafogo tem que tentar roubar o empate, ganhar o jogo do Paris Saint-Germain, acreditar que pode, sem ser maluco de se lançar todo o ataque, mas com um planejamento tático, mas tentar fazer o que ele se reconhece. Ele não pode se transformar, se desfigurar para ser uma outra equipe. E depois decidir a vaga com o Atlético de Madrid. Que aí, teoricamente, vai dar mais lucro. O Atlético de Madrid fisicamente está mais desgastado. O Atlético de Madrid já está com um saldo negativo maior, tomou 4 gols. Não foi bom o Botafogo ter feito só um gol de saldo contra o Seattle, mas o Atlético de Madrid tem 4 negativos. Então, tentar jogar contra o PSG sem se desfigurar taticamente. E lembrar que a decisão é no terceiro jogo. Fica tudo aí para a última rodada, isso é que o Botafogo espera. Quem sabe chegar aí na última rodada precisando de um empate contra o Atlético de Madrid seria o cenário ideal para o Fogão passar de fase nesse grupo tão difícil que é considerado o grupo da morte do Mundial de Clubes. Renanzito, o PVC está falando, não dá para mudar totalmente a forma de jogar, até porque o time teria até dificuldades de fazer isso, né? Como é que você vai fazer algo que você nunca fez, como se adaptar totalmente para uma única partida? Mas o Renato Paiva já falou, né, sobre as preocupações defensivas que o Botafogo tem que ter. Pelo primeiro jogo, porque passou um sufoco ali no segundo tempo, tanto que toma um gol e quase levou o empate, e contra o PSG essa preocupação é triplicada e é elevada à enésima potência. Como fazer para você não mudar tanto o seu estilo, mas para você se precaver? Talvez reforçar um pouco ali o meio de campo, estacionar um ônibus, ficar parado lá atrás, será que é suficiente? É difícil você armar uma estratégia para um jogo desse, né? Não, e hoje em dia você pega esse futebol que é tão estudado, onde as informações circulam tanto. O Botafogo tem um departamento de análise de desempenho e análise de adversários que os caras são muito competentes. Então, assim, certamente eles vão dar material para a comissão técnica do Renato Paiva e aí vai buscar a melhor estratégia. É jogar precavido, sair para o jogo. O Botafogo tem qualidade, não é um time que não tem qualidade, não é um time que você fala, vai tomar um atropelo aqui. Acho que é aquela coisa de novo, do complexo. É o time mais forte, é o campeão da Champions, é o campeão europeu. Os caras estão com fome, estão com muita fome. Os caras chegaram e parecia que tá, sabe a brincadeira do Tele Santana do cachorro magro?
Já viu esse vídeo? Não lembro. É um Roda Viva antigo aí que o Tele gosta de jogador cachorro magro. Tá sempre em alerta. Ah, tá com fome, atrás da comida. Fome, o cachorro magro, atrás da comida. Então, o PSG chegou no Mundial de Clubes cachorro magro. Os caras mordendo atrás do filé, entendeu? Então, acho que o Botafogo é um grande teste e é um teste legal pro time entender como é o enfrentamento com grandes adversários. Você cresce, você se ganha confiança dependendo do seu desempenho. Então, assim, não tem... ganha-ganha. Não tem como você perder. Se você perder o jogo, beleza, você perde o jogo. Falando de derrota em campo. Mas, assim, o que você ganha de experiência, de poder ter a oportunidade de jogar contra esses caras, é algo que é muito mais positivo do que negativo. Esse é o jogo que todo mundo vai parar na frente da TV para assistir, né? E se a gente for pensar, poderia ser justamente a final do Intermundial, né? Do Intercontinental, perdão, melhor dizendo, de clubes, porque é o último campeão da Libertadores e o atual campeão europeu. Então seria um enfrentamento deste nível, deste tamanho. PVC, você falou, né? Não dá para mudar muito a forma de jogar, mas o que o Renato Paiva pode fazer? De repente, reforçar o meio de campo, colocar um ala no lugar do Mastriani ou Cuiabano, que modificação na equipe, sem descaracterizar totalmente o time, o Renato pode fazer? Ele pode fazer isso, ele pode colocar o Alan. E ele fazer um 4-1-4-1, porque o Botafogo já jogou assim, que ele chama de 4-3-3, jogar 2 velocistas pelos lados. Um pode ser o Savarino, o Igor Jesus na frente e o Arthur do outro lado, e aí você faz Alan, Marlon Freitas, Gregory, Arthur, lado esquerdo, Savarino, perdeu a bola, recompõe, aproxima, 2 blocos fechados, para marcar no meio-campo, recuperação de bola e velocidade com Arthur e com o Igor Jesus. É possível fazer isso, tentar ganhar em velocidade. E é uma característica que o Botafogo tem. O Botafogo foi muito transição no ano passado. Isso não descaracteriza o Botafogo. Aí você encaixa os 3 do meio, o Alan, digamos, com o João Neves, o Marlon Freitas com o Fabian Ruiz e o Gregory com o Vitinha, para não deixar o meio campo funcionar. Só que os 2 pontas têm que ter muito comprometimento tático. Voltar segurando muito o lado do campo. O lado direito do Paris Saint-Germain ataca mais do que o esquerdo. A gente está muito com a imagem do Nuno Mendes na final da Liga das Nações, que foi o melhor em campo disparado, e atacou muito. Mas o Nuno Mendes faz mais saída de 3. Ele chega na frente também, mas ele faz a saída por trás, invertendo. Ora vem o Vitinha para recuperar, e ele solta um pouco mais o Nuno, mas o lateral que dá largura para o campo é o Hakimi, na direita. Então, o Savarino vai ter que ter um compromisso tático também para pegar o Hakimi, para ajudar na marcação do Hakimi. Acho que esse 4-1-4-1, que o Renato Paiva vai chamar de 4-3-3, é o cenário correto. Vamos ver, né? O que dá para fazer contra o PSG. Vamos ver se ele vai ouvir as sugestões. Renato Paiva assistindo de primeira para ouvir as sugestões do PVC aqui para conseguir parar o PSG. Já pensou? E o Botafogo hoje tentará fazer história ao vencer aí o campeão europeu, para muitos melhor time do mundo, o PSG, que aplicou 5 no Inter de Milão na final da Champions League, 4 no Atlético Madrid na estreia do Mundial, né, no gigantesco e imponente histórico Rose Bowl, estádio onde o Brasil ganhou o Tetra em 94. Né? Então o Botafogo, às 22 horas de hoje, vai tentar cometer o crime de... Acho que o empate já é um baita resultado contra o PSG. Para surpreender o melhor time do mundo, o Botafogo vai mudar o time titular aí e deve ter a entrada de Alan no lugar de Mastriani. Faz uma trinca de volantes ali com Marlon Freitas e Gregory e você consegue povoar mais o meio campo, que foi o setor onde o Botafogo teve mais dificuldade contra o Seattle Sounders no segundo tempo. Perdeu o meio campo, teve 2 volantes no meio e só atacantes ali para frente. O time foi dominado pelo meio de campo de 5 jogadores do Seattle, que é muito inferior ao PSG, isso é claro. Então, para não cometer o mesmo erro com o PSG e ser letal, o Botafogo vai povoar mais no meio campo, né? Acho que além disso, também deveria entrar com o Cuiabano, fazendo uma dobra de marcação no lado esquerdo para conter os avanços do Hakimi, né? Que é para mim o melhor lateral direito do mundo hoje. A lateral direita hoje no mundo não tem ninguém no nível do Hakimi. Então, acho que eu também entraria com o Hakimi pelo lado direito,
Apostaria ele com 2 pontos. Infelizmente, pro jogo de hoje, eu tiraria o Savarino, colocaria no segundo tempo, né? Iria com 2 pontos abertos, seriam o Cuiabano e o Arthur com velocidade. O Igor Jesus, que é um cara forte, mas também é rápido, como homem à frente. E esses 3 volantes, protegendo e criando, porque Alan e Marlon sabem criar também. Então, protegendo a linha de 4, ali com o Vitinho, Alex Telles, Barbosa e o Jair. Acho que seria essa a melhor opção. O Paiva cogita ainda essa entrada do Cuiabano, mas não é certa. Pelo que dizem os setoristas, o mais certo é entrar o Alan. O único desfalque certo no jogo de hoje é o Jefinho, que fez uma artroscopia no joelho. Pendurado já temos o Barbosa ou o Joaquim Corrêa. Lembrando que na Copa do Mundo de Clubes é o mesmo modelo da Copa do Mundo de Seleções. 2 cartões amarelos, 2 cartões, você está suspenso e só zera os cartões a partir das quartas de final. Ou seja, dificilmente não vai ter ninguém de suspenso no Botafogo. Mesmo que não seja o Barbosa ou o Joaquim Corrêa, pode ser que, sei lá, vai o Jair tomar um cartão hoje e outro cartão contra o Atlético de Madrid. Se passar para as oitavas, está fora das oitavas. Então, é muito difícil não ter ninguém suspenso. Ainda mais com jogos tão difíceis como PSG e Atlético de Madrid no caminho. Então, a preocupação não é com quem vai ser suspenso ou não. É se o reserva vai conseguir manter ali o nível à altura dos que saíram, porque é muito difícil não ter ninguém suspenso nesse modelo de 2 cartões e só zerando nas quartas. Para quem ainda pensa em ir para o jogo, quem está por lá, não comprou ingresso ainda tem ingresso à disposição. Essa Copa do Mundo não tem nem de longe sido um sucesso de público, $33 é o ingresso mais barato para ver Botafogo e PSG, menos de R$200. Então é um valor bem acessível, vamos combinar, Tem jogos aqui no Libertadores, Brasileirão, que custa mais que isso. Onde assistir? PSG e Botafogo terá transmissão, logicamente na Globo, com Caio Ribeiro e Roger Flores e narração do Luiz Roberto, e também no Sport TV, na Casa TV e DAZN. O único aí que é pago é o Sport TV. Cazé é de graça no YouTube, DAZN também passa jogos de graça na plataforma deles, e, lógico, TV Globo e sinal aberto, televisão aberta brasileira. E aqui os possíveis times de Botafogo e PSG. PSG vai com Donnarumma, Hakimi na direita, Marquinhos e Pátio na zaga, Nuno Mendes na lateral esquerda, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz no meio, Kvaratskhelia, Gonzalo Ramos e Doué no ataque. Lembrando que o Dembélé está fora da primeira fase por uma lesão que ele sofreu na Nations League. E o Botafogo, John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Alan, Arthur, Igor Jesus, Savarino ou Cuiabano. Técnico Renato Paiva e o técnico do PSG é o Luiz Henrique. Paiva revela clima fúnebre no vestiário após vitória sobre o Seattle. Bate palmas. Não estavam felizes com a exibição e tem caráter. Cara, isso aqui é bem interessante porque mostra que os caras queriam ganhar, queriam mostrar mais, fazer uma goleada para conseguir ter chances mais claras de conseguir a classificação aí para as oitavas. E ficaram vamos dizer assim, decepcionados com o rendimento abaixo, que todo mundo viu ali no segundo tempo, Então mostra a vontade de ganhar. Gostei de saber disso aqui. Em entrevista nessa quarta-feira, às vésperas do jogo contra o PSG, o Renato Paiva mostrou ali a insatisfação do time do Botafogo, os jogadores do Botafogo, e o clima fúnebre no vestiário após a vitória sobre o Seattle Sounders, na Copa do Mundo de Clubes, na estreia, no último domingo, quase segunda-feira já, quando ganhamos por 2-1 e levamos um sufoquinho no segundo tempo. Quando foi questionado sobre a questão das atuações na estreia dos brasileiros, Fluminense e Borussia Dortmund, Palmeiras e Porto, Flamengo e Esperança Tunísia, o Paiva contou essa história sobre o abatimento e o descontentamento dos jogadores após a vitória sobre o Seattle. Que acha o Renato Paiva. As 4 equipes foram competitivas. Flamengo e Botafogo ganharam e Palmeiras e Fluminense fizeram ótimas exibições. Fiquei com a sensação de que o Botafogo perdeu o jogo. Jogamos mal no segundo tempo, mas ganhamos. Se eu perguntar ao Abel Ferreira ou ao Renato Gaúcho, eles trocariam a qualidade da exibição pelos 3 pontos. Nesses torneios curtos, o importante é ganhar. Prometi que faria de tudo para ganhar e agradar os torcedores. Isso é o Renato Paiva, a declaração ao GE, que tem sequência aqui embaixo. Ele fala mais. Quando eu entrei no vestiário, era um quase clima fúnebre. Eu bati palmas, fiquei feliz porque vi que eles não estavam felizes com a exibição. Eles também têm caráter. Fiquei feliz porque vi que eles não estavam felizes com a exibição. Eles têm caráter, reagem sempre muito bem perante a adversidade. Fiquei extraordinariamente feliz.
entre aspas, né, quando eu entrei no vestiário e vi que eles estavam tristes. Ganhamos, mas parece que não ganhamos. Mas uma competição dessas tem que ganhar. O Abel e o Renato trocariam a exibição pelos 3 pontos. Esse grupo, o que pode fazer amanhã, no caso quinta, hoje, é melhorar a performance, o que não vai ser difícil, e ser eles próprios, independente do que há do outro lado. E estou muito convencido de que isso vai acontecer. O Botafogo vai enfrentar o PSG, né, é um time muito melhor do que o Seattle, e melhorar não é o que precisa para ganhar. Melhorar o que a gente precisa para não perder de muito. Porque se jogar igual jogou contra o Seattle no segundo tempo, a gente vai ser engolido. Tem que ser o primeiro tempo melhorado para bater de frente com o PSG. É um jogo muito difícil e o Botafogo tem que melhorar a atuação, sim, comparada ao Seattle. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport para vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais. E, logicamente, tem que mandar um Pix. Mas é só de centavos. Manda centavinhos. Só para você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais. Não. É um Pix de centavinhos. Só para você aparecer a listagem do meu banco lá de Pix. Porque é por lá que eu vou sortear um nome e a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, né, mandem 1 centavo, 2 centavos. Não interessa, tá? Não faz diferença pra mim. É só agradecer vocês. Mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda. Salvamos o canal. Vamos seguir trabalhando. E agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu! Curta, comente, compartilhe, né? Faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport para você comprar a melhor camisa que você quiser. Tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!